Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 15, começando no versículo 21. Nós estamos falando sobre superação este ano, é o tema do nosso ano de superação. E Deus já tem feito grandes coisas no nosso meio, superando através da família, superando em várias áreas. E essas últimas semanas nós temos pregado sobre superando através da fé. Você tem a sua Bíblia já em Mateus capítulo 15, versículo 21. Diz assim: partindo Jesus dali, onde ele estava, que era Galileia, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Amém. Interessante essa passagem que nós lemos. É uma das passagens que nos deixa pensando a respeito da atitude de Jesus com essa mulher. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu vejo um Jesus atencioso e dócil para com as pessoas que vêm atrás dele. E essa mulher veio e Jesus aparentemente estava indiferente à necessidade dela. Interessante isto, não é? E ela veio e vem dizendo: Senhor, filho de Davi. De repente ela já pede para ter misericórdia dela. E a gente vê essa condição de Jesus e essa mulher correndo atrás de Jesus como se não estivesse interessado ou preocupado com o problema dela. Vamos ver um pouquinho o cenário dessa situação, para a gente entender um pouco o que está acontecendo aqui. Esse cenário, ele acontece com uma mulher que tem uma filha que está com problema de possessão demoníaca. E essa mulher, ela é gentia. E Jesus está justamente na região dela, na Ciro-Fenícia, em Tiro e Sidom. Jesus foi lá. E essa mulher vem atrás de Jesus, e Jesus está ali naquela região, e mesmo assim respondendo dessa forma. Ela, como eu disse, ela era uma mulher, uma gentia, e Jesus está num território gentílico, ou seja, está fora da região da Judéia, está fora ali da área dos judeus, do país dos judeus. E essa mulher está clamando por ajuda. E essa região ali, de onde ela se encontrava, onde ela estava, era uma região de muita idolatria, muito paganismo. Paganismo era a religião dali que praticava muita idolatria. As pessoas estavam envolvidas daquela área com muita idolatria. Se a gente olhar na história de Israel, a gente vai ver que foi dessa mesma região que saiu uma mulher que
ela fez com que Israel mergulhasse na idolatria, de tal forma que Deus mandou juízo sobre o povo de Israel e eles foram levados mais tarde ao cativeiro. Foi justamente dessa região que saiu Jezabel, a esposa do rei Acabe. O reinado de rei Acabe foi um dos piores reinados de Israel por causa da idolatria. E esse pessoal oriundo daquela região era conhecido justamente por causa dessa hostilidade, por causa dessa memória, como cães imundos. Então, houve esse reinado, houve essa situação. E não somente isso, o povo de Samaria, que a gente vê Jesus passando por Samaria, aquela divergência entre Samaria era exatamente a capital do reinado em que morava Jezabel com seu esposo Acabe, o rei Acabe. Então a gente começa a entender um pouquinho o que está acontecendo ali. E os judeus, eles se viam a si mesmos como um grupo de pessoas especiais, porque foram escolhidos por Deus. E olhavam esse pessoal como cães imundos. Hoje, antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria que as pessoas entendessem um pouquinho porque essa atitude de Jesus. Porque Jesus respondeu dessa forma. Se nós formos para capítulo 15, versículo 24 a 26, a gente vê aqui, 24, e ele, Jesus, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está mostrando qual é o seu ministério, a sua primazia do seu ministério, a prioridade do seu ministério. A prioridade do ministério de Jesus era os judeus. Isso não significa que salvação não seria para todos. Salvação é para todos. Seria para todos. Mas a prioridade do ministério de Jesus seria os judeus. E essa prioridade, ela já vem desde o Antigo Testamento. Porque Deus queria que os judeus levassem a mensagem para o povo gentílico. E eles falharam nisso. E Jesus veio mais uma vez para ali trazer as boas novas e fazer com que o judeu voltasse a esse plano original. É por isso que nós olhamos no começo, no livro de Atos, a gente vê os discípulos de Jesus saindo de Jerusalém e dali pregando o evangelho a todas as partes do mundo. Jesus disse para ser pregado em Jerusalém, Samaria, na Galileia, até os confins da terra. Mas o ministério, a prioridade de Jesus seria ali com os judeus. E Jesus também tinha um outro objetivo aqui. Jesus estava trabalhando na fé desta mulher. Ele estava trabalhando na fé dela. O trabalho de Jesus, os milagres, a obra de Jesus, ela tinha um objetivo, era glorificar a Deus. Se você olhar e ler a Bíblia, você vai ver que Jesus, cada milagre que ele fazia, ele glorificava a Deus. Ele levava a glorificar a Deus. E, ao mesmo tempo, é glorificar a Deus através da atitude das pessoas em relação a Jesus. Era isso que Jesus estava fazendo, glorificando a Deus, trabalhando na fé dessa mulher para que ela glorificasse a Deus através de uma atitude em relação a Jesus. E nessa noite, nós gostaríamos de ver o que nós podemos, então, através dessa passagem, através disso que nós vemos rapidamente, o que nós podemos aprender a respeito de fé através dessa mulher, através do que aconteceu nessa passagem. O que nós podemos aprender a respeito de fé para nós aplicarmos na nossa vida? Como que essa mulher conseguiu quebrar o silêncio de Deus? Como que essa mulher conseguiu quebrar o silêncio de Jesus?
Então, isso que nós queremos ver e aplicar na nossa vida. Porque há momentos na nossa vida que são momentos de sofrimento e momentos de desespero. Vamos olhar então juntos como que nós podemos quebrar o silêncio de Deus, ou o silêncio de Jesus. Primeiro, eu quero sugerir que é quando a sua necessidade é maior do que você possa suportar. Nós podemos quebrar o silêncio de Deus quando a nossa necessidade é maior do que aquilo que nós podemos suportar. Essa mulher tinha uma grande necessidade, era uma urgência na vida dela. Ela tinha uma filha que estava possessa de demônio. E era terrível isto. Era difícil para ela conviver com isto. Com certeza ela já tinha passado por vários médicos com sua filha. Com certeza a sua filha vivia amarrado. Vocês sabem o que é um caso de possessão. Muitas vezes uma pessoa possessa pelo demônio, ela tem forças sobrenaturais. São pessoas violentas, são pessoas que agridem. Nós já vimos a história do homem endemoniado de Gadareno. Ele vivia amarrado em correntes. E a Bíblia diz que ele arrebentava essas correntes. É possível que essa filha dessa mulher vivia amarrada. Talvez ela já estava toda machucada por causa dessa possessão demoníaca. Talvez era uma menina bonita, mas com o rosto todo transfigurado por causa desse demônio que tomava posse da vida dela. E ninguém podia ajudar essa mulher. Ninguém podia ajudar. Talvez ela procurou ajuda no paganismo e não teve resultado. Procurou ajuda com seus ídolos e não teve resultado nenhum. Então essa mulher ouve falar que Jesus está ali na sua cidade, está em Tiro. Talvez ela nem acreditou que Jesus estava por ali, porque era a esperança que ela tinha. E de repente ela confirma e larga tudo para trás e vai atrás de Jesus. Vamos ver um pouquinho a atitude desta mulher. Vamos ler aqui rapidamente, versículo 22 até o 25. Diz assim: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, chegando próximo dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Primeiro ela vem atrás de Jesus, descobre que Jesus está ali, e ela vem atrás, e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De repente ela já está gritando, correndo atrás de Jesus, gritando: tem misericórdia de mim, me ajuda. Por final, ela se atira aos pés de Jesus, ajoelha e adora Jesus, e diz: Senhor, socorre-me. Essa mulher, na verdade, ela transformou a necessidade dela, a dor e o sofrimento, ela transformou aquilo em um motivo para adoração. E é isso que nós temos que fazer. A nossa atitude não deve ser diferente nas nossas necessidades, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas. Nós temos que adorar a Deus, nós temos que adorar a Jesus. Talvez a sua necessidade não seja uma filha ou um filho que você tem endemoniado em casa. Talvez a sua necessidade seja diferente. Talvez seja um familiar seu que você tem orado por anos, clamado pela salvação dele. Talvez seja alguém na família que está preso em alcoolismo. E você tem orado, você tem clamado a Deus. Talvez seja alguém que está em drogas.
Talvez seja uma enfermidade que já está assolando há anos na sua vida ou dentro da sua casa e você está clamando a Deus. Talvez meses de enfermidade. Isso dá desespero nas pessoas. Talvez seja alguma coisa, um documento, um papel, alguma coisa que você tem lutado, esperado em Deus. Isso são as nossas necessidades. Nós temos que nos lançar aos pés de Jesus e dizer, e clamar Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, socorre-me. Nós fomos, na verdade, criados por Deus para adorar a Deus. Nós temos que adorá-lo. Certa pessoa diz que o crente que não adora a Deus tem problema de fábrica. Tem alguma coisa errada, não é verdade, pastor Daniel? Nós fomos criados para isto. Então, nós quebramos o silêncio de Deus quando a nossa necessidade é maior do que nós podemos suportar. Mas essa mulher também nos ensina que nós quebramos o silêncio de Deus quando a nossa confiança é maior do que a nossa religiosidade. Essa mulher tinha uma grande necessidade e tinha uma urgência que estava gerando um desespero. Mas essa mulher era uma mulher comum na região de onde ela vinha. Ela tinha a sua religião, ela fazia parte do paganismo, ela praticava a idolatria, ela tinha os seus deuses. Possivelmente dentro da casa dela tinha ali estátuas erigidas para deuses. Possivelmente no caminho de ir e voltar para qualquer lugar que ela ia, tinha os seus deuses e às vezes ela parava e fazia os seus rituais. Possivelmente ela fazia suas ofrendas até mesmo dentro de casa, para uma estátua que ela adorava. Vocês conhecem como é o paganismo, vocês sabem o que é idolatria. Muitas pessoas aqui já entraram em casas para trabalhar e já viram ali estátuas e até mesmo objetos oferecidos a eles, alimento, comida, moedas, todo tipo de coisas, são oferendas. Talvez essa mulher já havia feito tudo isso, passado por esse ritualismo, mas nada disso pôde ajudá-la. Nada, nada. Apesar de todas as práticas, o problema dessa mulher continuava. O problema dessa possessão demoníaca ainda estava dentro de sua casa. Talvez ela já não dormia mais preocupada com essa filha, com esse problema, com essa possessão. Ela já havia passado pelos médicos, mas os médicos não puderam fazer nada, porque o problema dela era um problema espiritual. Já havia consultado os ídolos sem resultado. Talvez ela era devota de um deus qualquer, tinha o seu santo dentro de sua casa, a sua estatueta, alguma coisa estava lá. E ao invés de melhorar, estava piorando a situação cada vez mais. Cada vez mais. E muitas vezes nós somos assim também. Nós pensamos que por causa de nossas práticas religiosas, nós compramos os benefícios de Deus. Quero falar para vocês nessa noite que é tudo a misericórdia de Deus na nossa vida. É tudo pela misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui hoje, dentro de uma igreja, cantando, adorando a Deus, é pela misericórdia de Deus. Se hoje nós temos os nossos pecados perdoados, é misericórdia de Deus que Ele enviou a sua graça sobre nós através de Jesus. Se nós cantamos, se nós tocamos instrumento, é a misericórdia de Deus. Se eu estou aqui nessa noite trazendo a mensagem, é a misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus que nós somos instrumentos na obra dEle. É pela misericórdia de Deus que Ele nos cura, que Ele nos liberta. E quando nós entendemos que tudo é a misericórdia de Deus, nós entendemos que a nossa religião, a nossa religiosidade é vazia.
E que nós então colocamos a nossa confiança em Jesus. É a nossa confiança em Jesus. É através dessa confiança que a sua graça vem sobre nós. Através do amor de Deus. Somente Ele pode nos curar se nós chegarmos diante dEle em confiança em Jesus e adorá-lo. Esta é a confiança que Ele nos dá, que Ele não vai virar as costas para nós. A confiança que nós temos em Jesus é que Ele vai colocar as suas mãos amorosas e carinhosas sobre nós, e o reino das trevas vão ser abalados. E é a confiança que Ele nos dá, que as correntes vão ser quebradas, e que nós seremos vitoriosos, amém? Nós temos que ter essa confiança em Jesus. Não somente essa confiança, mas nós também podemos quebrar, como fez essa mulher, o silêncio de Deus, quando a esperança é maior do que a dúvida. Nós, como cristãos, muitas vezes passamos por dúvidas, passamos por problemas, mas nós podemos quebrar o silêncio de Deus com a nossa esperança quando ela é maior que a dúvida. Essa mulher, quando ela viu Jesus, ela viu a esperança da salvação dela. Ela viu a esperança da libertação de sua filha. Ela viu a esperança de que tudo poderia mudar. Ela deixou o medo e a dúvida para trás quando ela viu Jesus, por causa da esperança. No coração dela só havia esperança. Uma esperança maior que tudo, maior do que os problemas, maior do que a dor, maior do que o sofrimento, era a esperança em Jesus. Através de Jesus ela pôde ver a vida novamente. Ela pôde ver um novo futuro. Ela pôde ver as dores do passado e do presente, já não fazia parte no seu futuro mais. Por causa da esperança. Agora ela, por causa dessa esperança, ela podia sonhar novamente. Ela pôde renovar os seus sonhos, pôde sonhar com um amanhã melhor. Pôde sonhar com a sua família livre desse caso de possessão demoníaca. Ela pôde sonhar com sua filha livre, liberta. Ela pôde sonhar com a sua filha casando. Possivelmente, quando a sua filha nasceu, ela segurou sua filha nas mãos e já sonhou que um dia ela iria casar. Mas tudo isso acabou nessa possessão. Mas em Jesus, ela pôde sonhar novamente. Ela pôde ter sonhos, planejar. Pôde ver o impossível sendo feito possível na vida dela por causa de Jesus. Nós temos que viver uma vida de esperança em Jesus Cristo. Muitas vezes, ainda sendo cristãos, nossos sonhos se acabam. Nós abandonamos os nossos sonhos, deixamos os nossos sonhos de lado, por causa dos momentos de sofrimento. E Satanás quer roubar a nossa esperança, através de enviando momentos de sofrimento, de luta na nossa vida, porque isso nos distrai. A dor nos distrai muitas vezes, e nós temos que transformar essa dor em motivo de adoração e buscar a Jesus, sabendo que Ele é a nossa esperança. Eu não sei que sonho você tem na sua vida. Talvez o seu sonho é estar nessa terra, é se formar um dia, é ser um doutor, é ser alguém, ter um bom trabalho. Eu te digo, continue sonhando, porque Jesus é a nossa esperança. Talvez seu sonho é casar, continue sonhando, porque Jesus é a nossa esperança. Talvez o seu sonho, o seu desejo é um documento nessa terra, continue sonhando, porque Jesus é a nossa esperança. Ele nos dá a esperança dessa vitória. Não tem nada que possa nos tirar isto quando nós sonhamos e esperamos de Jesus. Não é o homem, não é ninguém, não é a lei que pode nos deter quando Jesus determina a nossa vitória. Amém? Quarta coisa que eu quero falar, e eu estarei encerrando com isto. Essa mulher não somente quebrou o silêncio de Deus,
porque a sua necessidade foi maior do que ela podia suportar. Porque a sua confiança foi maior do que a sua religiosidade. E porque a esperança dela foi maior que a dúvida. Mas ela quebrou o silêncio de Deus também, porque o desejo dela de vencer e ser ouvida por Deus foi maior do que os seus obstáculos. Essa mulher, ela tinha uma necessidade, uma urgência que era a libertação de sua filha, mas ela tinha obstáculos na sua vida. Ela tinha coisas que segurava, que não deixava ela caminhar. Eram obstáculos, ela tinha tudo contra ela. E eu quero citar alguns aqui. O primeiro obstáculo que essa mulher tinha era o obstáculo da sociedade. Ela era uma mulher gentia, em uma sociedade em que as mulheres eram consideradas segunda classe. As mulheres não podiam nem conversar com um homem, não tinha esse direito, era objeto de segunda classe naquela sociedade. Ela era gentia e considerada longe dos planos de Deus pelos judeus. Isso era o obstáculo que segurava ela. O próximo obstáculo que ela tinha na vida dela, a religião, era a religião. A religião estava contra ela. Ela pertencia ao paganismo, ela era uma idólatra. Ela servia a vários deuses. E de acordo com a história que nós vemos, esse povo era colocado de lado por causa de sua idolatria, era considerado cães impuros. Quarto que eu quero falar, ela tinha Satanás contra ela. Estava dentro da casa dela um enviado de Satanás, possuindo a sua filha, de dia e de noite. Ela tinha circunstâncias, ela tinha obstáculos físicos e espirituais. E o próximo obstáculo que ela tinha a igreja contra ela, porque ela corria atrás de Jesus e os discípulos diziam: despede ela porque ela está gritando. A própria igreja estava sendo um obstáculo na vida daquela mulher. Despede ela, o ritualismo dela é diferente, ela é uma idólatra, ela não merece estar no reino dos céus. Era um obstáculo para aquela mulher. Tudo isso era um obstáculo, mas o pior de todos eles, o pior de todos esses obstáculos, era o silêncio de Deus quando ela clamava. Era como se Jesus estivesse indiferente à necessidade daquela mulher. É o silêncio de Deus. Eu não sei quanto a você. Eu não sei quanto a você. Mas quantas vezes eu me encontrei no meio do silêncio de Deus. Isso dói, isso machuca. Isso perturba quando a gente clama a Deus, clama, Senhor, cura essa enfermidade, e vai anos, e a enfermidade está lá, o silêncio de Deus. Isso machuca. São momentos que desesperam, são desesperadores. Parecia que tudo estava contra mim. Não sei como a você, mas estou dando exemplo da minha vida. Parecia que o mundo inteiro estava contra mim. No silêncio de Deus, parece que as nossas forças se vão. Nós clamamos e não somos ouvidos. Parece que o mundo inteiro nos abandona. E Deus... Eram momentos que eu sentia que estava só. Não tinha para onde correr, eu não sei.
Quantos aqui já passou por isto? Será que sou eu? Momentos em que não tinha para onde correr. Todas as portas se fecharam, pastor Daniel. Há momentos que as portas se fecham. E nós clamamos. E as portas continuam fechadas. Parece que o prazer de Satanás era somente me destruir. E destruir aos poucos. Um pedacinho por dia. Isso machuca. Machuca quando nós clamamos, Senhor, me ajuda. Então nós começamos a questionar, onde está Deus? Cadê Deus neste momento? Onde está Deus? Por que Ele permitiu que isso acontecesse? Por que que eu estou passando por isto? Por que que tem alguém doente na minha casa? Porque o meu marido, a minha esposa está presa nesse vício e não consegue largar? Por que que eu tenho clamado pela salvação do meu filho há anos e o coração continua duro? Aonde está Deus? Aonde? Talvez você possa estar sentindo assim também hoje. Eu posso dizer para vocês que estou em meio de batalhas, mas enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu pude ver através dessa mulher lições que Deus levantou a minha cabeça para me dar esperança. Essa mulher, apesar de tudo isso, apesar do silêncio de Deus, ela não desistiu, porque ela viu que era a única esperança. Quando tudo falha, Deus não falha conosco. Quando tudo falhou com ela, os médicos, religião, igreja, Jesus não falhou, apesar do silêncio. Jesus não falhou porque Jesus estava trabalhando na vida dela. E há momentos que isso acontece na nossa vida, porque Jesus está trabalhando comigo, está trabalhando com você. Mas Jesus não resiste quando nós corremos e nos lançamos aos pés de Jesus e começamos a adorá-lo. É onde o silêncio é quebrado, é onde Deus envia a resposta do céu, é onde Ele trata conosco, é onde Ele nos dá vitória, é onde Ele nos cura. Quando nós misturamos o nosso louvor, a nossa adoração com as lágrimas nos pés de Jesus. Eu gostaria de encerrar essa mensagem nesta noite, deixando para você, para que você tenha na sua mente, na sua memória, que nunca deixe de adorar a Deus. Ainda que seja nos momentos mais difíceis, quando você acha que tudo te abandonou, até Deus, não pare de adorar, vá para o chão, vá para o joelho e chore na presença de Deus, como essa mulher fez. E Jesus Cristo vira para ela e fala, mulher, ó mulher, quão grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme você deseja. E a Bíblia diz que ela foi e a filha dela estava sã. Tudo falhou, menos Deus. Deus não falha. Amém? Queria chamar o pastor Daniel. Eu queria encerrar essa mensagem pedindo a você que feche os seus olhos. Como eu disse, eu não sei a sua vida. Mas houve momentos na minha vida em que eu sentia que Deus não queria falar comigo, que Deus não queria nem me ouvir. E era por causa das necessidades que eu estava passando, das lutas. É possível que alguém aqui nessa noite diz, pastor, eu entendo o que você está dizendo,
porque já aconteceu comigo, na verdade está acontecendo comigo neste momento. É como se Deus estivesse tão longe. É como se eu estivesse tão longe de Deus, gritando e Ele não me ouve. Primeiro quero te dizer que Deus está sempre do nosso lado. É possível que você está passando por dor na sua vida, pode ser por uma enfermidade. E eu sei, porque nossa igreja nós temos lutado esses últimos meses com questão de enfermidade no nosso meio. Mas nós estamos tendo vitória, graças a Deus. Deus está operando no nosso meio. Talvez a sua luta seja em outra área, não seja enfermidade, mas seja uma luta de relacionamento, seja uma luta de trabalho, propostas de trabalho, uma luta financeira. Eu quero te dizer, eu vou abrir o altar e chamar aqueles que querem vir e adorar a Deus. Enquanto o grupo de louvor vai estar cantando, nos conduzindo em adoração, eu quero convidar a você que levante onde você estiver e venha aqui para frente, vamos adorar a Deus juntos. Nessa noite eu creio que o silêncio de Deus vai ser rompido na vida de muitas pessoas. Esteja livre, não preocupe com quem está do seu lado. Se você quer chorar na presença de Deus, chore. Se você quer clamar, clame ao Senhor. Se você quer ajoelhar, ajoelhe-se na presença do Senhor. Mas comece aqui nessa noite uma atitude, uma vida de adoração, mesmo no meio das adversidades. Enquanto o grupo está cantando, levante, venha. Se essa mensagem falou no teu coração, venha. Venha, porque eu creio que nessa noite Deus vai tocar em você. Se for saúde, se for problema de saúde, eu oro, Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. E te darei